Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal Mari Knabe em Mari Seus Mundos. Estamos então dando continuidade à leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Hoje então iremos dar continuidade com a leitura na parte 11, assim como nós estamos fazendo a divisão da leitura. Essa é a parte 11 na divisão da leitura aqui dos vídeos do canal, ok? Continuamos na parte 1 do livro, no capítulo 3, Superando o Seu Corpo. Até gostaria de comentar com vocês, né, que a minha leitura pessoal do livro, ela já está bem adiantada e eu estou relendo o livro aqui o livro para a gravação dos vídeos, né, aqui do canal, e fazendo essa releitura e dando continuidade à minha leitura aqui, que está já bem adiante, eu gostaria de comentar com vocês que este livro, ele é surpreendentemente maravilhoso. Ele nos ensina realmente a mudarmos quem nós somos, a buscarmos uma evolução pessoal, uma mudança de vida, uma mudança, um estado de ser, de pensar e descobrir o quanto o nosso cérebro realmente é tão importante e tão poderoso, né? A ponto de os sentimentos e pensamentos que temos influenciarem o nosso estado de ser. Este livro, pessoal, ele é ouro. Né? Eu espero realmente que quem estiver disposto a ouvir, a estar acompanhando aqui os vídeos do canal, consiga realmente pôr em prática o que está escrito aqui nestas páginas, neste livro, e colocar em prática em sua vida também. E sobre a parte 10, que foi o vídeo anterior, eu escrevi aqui: ficamos tão habituados no automático que esquecemos de pensar. É a mente que deve controlar o corpo, não o corpo controlar a mente. E agora então, vamos iniciar a leitura da parte 11. Quando o servo torna-se o senhor. Na realidade, o corpo é o servo da mente. Por conseguinte, se o corpo tornou-se a mente, o servo tornou-se o senhor. E o ex-senhor, a mente consciente, foi dormir. A mente pode pensar que ainda está no comando, mas o corpo influencia as decisões de acordo com as emoções memorizadas. Agora, digamos que a mente queira retomar o controle. O que você acha que o corpo dirá? Onde você esteve? Volte a dormir. Eu ajeitei tudo aqui. Você não tem disposição, persistência ou consciência para fazer o que eu fiz durante todo esse tempo em que você inconscientemente seguia minhas ordens. Eu até modifiquei meus pontos receptores ao longo dos anos a fim de servi-la melhor. Você pensava estar gerenciando as coisas, enquanto eu a influenciava o tempo todo e a incitava a tomar todas as decisões de acordo com o que parece ser certo e familiar. E quando os 5% conscientes rebelam-se contra os 95% que estão rodando programas automáticos subconscientes, estes 95% são tão reflexos que basta um pensamento disperso ou um único estímulo do ambiente para ativar o programa automático de novo. Então, voltamos ao mesmo de sempre, pensando os mesmos pensamentos, executando as mesmas ações, mas esperando que algo diferente aconteça em nossa vida. Quando tentamos retomar o controle, o corpo sinaliza ao cérebro para começar a nos dissuadir de nossas metas conscientes. Nossa tagarelice interna apresenta uma batelada de motivos por que não devemos tentar fazer nada fora do comum, nem romper o estado de ser habitual a que estamos acostumados. Cata todas as nossas deficiências
que ela conhece e alimenta e joga uma por uma na nossa cara. Criamos os piores cenários em nossa mente a fim de não termos de ultrapassar esses sentimentos familiares, porque ao tentar romper a organização química interna que tornamos uma segunda natureza, o corpo fica um caos. A aporrinhação interna parece quase irresistível e muitas vezes sucumbimos. Acesse o subconsciente para mudar. A mente subconsciente só conhece o que você a programou para fazer. Já aconteceu de você estar digitando em seu laptop e de repente o computador começar a rodar programas automáticos sobre os quais você não tem controle. Quando você tenta usar a mente consciente para parar os programas subconscientes e automáticos armazenados em seu corpo, é como esbravejar contra um computador que ficou louco, com diversos programas rodando, abrindo janelas e mostrando mais do que você possa lidar. Ei, pare com isso. O computador nem vai registrar isso. Vai continuar fazendo o que faz até haver algum tipo de intervenção, até você conseguir acessar o sistema operacional e alterar algumas configurações. Neste livro, você aprenderá a acessar o subconsciente e reprogramá-lo com um novo conjunto de estratégias. Na realidade, você tem de desprogramar ou desconectar seus velhos padrões de pensar e sentir e, em seguida, reprogramar ou reconectar seu cérebro com novos padrões de pensamento e sentimento, baseados em quem você quer ser. Quando você condiciona o corpo com uma nova mente, os dois não podem mais trabalhar em oposição, mas têm que ser em harmonia. Esse é o ponto da mudança, da autocriação. Culpado até provar inocência. Vamos utilizar uma situação real para ilustrar o que acontece quando decidimos romper algum estado emocional memorizado e mudar nossa mente. Penso que todos nós podemos nos identificar com um estado de ser comum, culpa. Assim, vou usá-la para ilustrar em termos práticos como esse ciclo de pensamento e sentimento funciona contra nós. Em seguida, identificaremos alguns dos esforços que o sistema cérebro-corpo fará para permanecer no controle e preservar esse estado de ser negativo. Imagine que você frequentemente sinta-se culpado por uma coisa ou outra. Se alguma coisa dá errado em um relacionamento, uma simples falha na comunicação, uma pessoa despejando errônea e injustificadamente a raiva dela sobre você, ou o que seja, você acaba assumindo a culpa e se sentindo mal. Veja-se como uma daquelas pessoas que repetidamente dizem ou pensam: foi culpa minha. Depois de 20 anos fazendo isso consigo mesmo, você se sente culpado e automaticamente tem pensamentos de culpa. Você criou um ambiente de culpa para si mesmo. Outros fatores contribuíram para isso, mas de momento vamos ficar com essa noção de como seu pensamento e seu sentimento criaram seu estado de ser e seu ambiente. Cada vez que você tem um pensamento de culpa, sinaliza seu corpo para que produza as substâncias químicas específicas que constituem o sentimento de culpa. Você fez isso com tanta frequência que suas células estão nadando em um mar de substâncias químicas de culpa. Os pontos receptores de suas células adaptam-se para poder assimilar e processar melhor essa expressão química particular de culpa. A enorme quantidade de culpa que banha as células começa a parecer normal para elas e, no fim, o que o corpo percebe como normal começa a ser interpretado como prazeroso. É como viver anos a fio próximo de um aeroporto. Você fica tão acostumado com um barulho que não mais o ouve conscientemente, a menos que um jato voe mais baixo do que o habitual e o rugido do motor seja tão mais forte que chame sua atenção. Acontece o mesmo com suas células. Como resultado, elas ficam literalmente insensíveis ao sentimento químico de culpa, exigirão
exigirão uma emoção mais forte, mais poderosa, um limiar mais alto de estímulo para se ativar da próxima vez. E quando esse pico mais forte de substâncias químicas de culpa consegue a atenção do corpo, suas células se animam com o estímulo de forma muito parecida com o que uma xícara de café Java causa em quem bebe café. E quando cada célula se divide no final de sua vida e forma uma célula filha, os pontos receptores externos da nova célula exigirão um limiar mais alto de culpa para serem ativados. Agora, o corpo exige um fluxo emocional mais forte de sentimentos ruins para se sentir vivo. Você fica viciado em culpa por suas próprias ações. Quando qualquer coisa dá errado ou entorta em sua vida, você automaticamente presume que seja o culpado. Mas isso agora lhe parece normal. Você nem tem de pensar em se sentir culpado. Você é. Não apenas sua mente não está consciente de como você expressa seu estado de culpa por meio das coisas que diz e faz, como seu corpo quer sentir esse nível costumeiro de culpa porque você o treinou para fazer isso. Inconscientemente, você tornou-se culpado na maior parte do tempo. Seu corpo tornou-se uma mente de culpa. Apenas quando, digamos, uma amiga comenta que você não precisava pedir desculpas ao caixa da loja por ele ter lhe dado o troco errado, você percebe o quanto esse aspecto de sua personalidade está disseminado. Digamos que isso deflagra um daqueles momentos de iluminação, uma epifania, e você pensa, ela está certa. Por que eu me desculpo o tempo todo? Por que assumo a responsabilidade pelas falhas de outras pessoas? Após refletir sobre o histórico de se declarar culpado constantemente, você diz para si mesmo, hoje vou parar de me culpar e de pedir desculpas pelo mau comportamento dos outros, vou mudar. Por causa dessa decisão, você não vai mais pensar os mesmos pensamentos que produzem os mesmos sentimentos e vice-versa. E caso vacile, você fez um trato consigo mesmo de parar e lembrar da sua intenção. Passam-se 2 horas e você se sente realmente bem consigo mesmo. Você pensa, uau, isso está mesmo dando certo. Infelizmente, as células de seu corpo não estão se sentindo tão bem. Ao longo dos anos, você treinou-as para exigirem mais moléculas de emoção, culpa neste caso, a fim de satisfazer suas necessidades químicas. Você treinou seu corpo para viver como uma continuidade química memorizada, mas agora está interrompendo isso, negando as necessidades químicas e indo contra os programas subconscientes dele. O corpo fica viciado em culpa ou em qualquer emoção da mesma forma que ficaria viciado em drogas. A princípio, você só precisa de um pouco de emoção, droga, para sentir. Depois o corpo fica insensível e as células exigem mais e mais apenas para sentir a mesma coisa de novo. Tentar mudar seu padrão emocional é como passar pela retirada de uma droga. Quando suas células não mais obtêm os sinais usuais do cérebro para sentir culpa, começam a expressar preocupação. Antes, o corpo e mente trabalhavam juntos para produzir o estado de ser chamado culpa. Agora, você não está mais pensando e sentindo e pensando do mesmo modo. Sua intenção é produzir pensamentos mais positivos, mas o corpo ainda está muito no embalo de produzir sentimentos de culpa baseado em pensamentos de culpa. Pense nisso como uma espécie de linha de montagem altamente especializada. Seu cérebro programou o corpo para esperar uma peça que se encaixa no todo. De repente, você enviou outra peça que não se encaixa no espaço onde cabia a antiga peça de culpa. Um alarme dispara e toda a operação é paralisada. Suas células estão sempre espionando o que está acontecendo no cérebro e na mente. Seu corpo é o melhor intérprete da mente de todos os tempos. Portanto, todas as células param o que estão fazendo, erguem o olhar para o cérebro e pensam. O que você está fazendo aí em cima? Você insistiu em ser culpado?
e nós seguimos suas ordens fielmente durante anos, subconscientemente memorizamos um programa de culpa a partir de seus pensamentos e sentimentos repetitivos. Alteramos nossos pontos receptores para refletir sua mente. Modificamos nossa química a fim de que você pudesse se sentir culpado automaticamente. Mantivemos nossa organização química interna, independentemente de quaisquer circunstâncias externas em sua vida. Estamos tão acostumadas à mesma organização química que seu novo estado de ser parece desconfortável, não familiar. Queremos o familiar, o previsível, o que parece natural. De repente, você vai mudar? Não aceitaremos isso. Aí, as células se aglomeram e dizem: vamos enviar uma mensagem de protesto para o cérebro, mas temos de ser sorrateiras, pois queremos que pense que, na verdade, ele é o responsável por esses pensamentos. Não queremos que ele saiba que partiu de nós. As células, então, enviam uma mensagem marcada com urgente diretamente, medula acima, até a superfície do cérebro pensante. Chamo essa de pista rápida, pois a mensagem vai diretamente para o sistema nervoso central em questão de segundos. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a química do corpo, a química da culpa, está em um nível baixo, pois você não está pensando e sentindo do mesmo modo. Mas essa queda não passa despercebida. Um termostato no cérebro denominado hipotálamo também emite um alarme que diz: os índices químicos estão caindo, precisamos fabricar mais. O hipotálamo então sinaliza o cérebro pensante para que reverta ao antigo esquema habitual. Essa é a pista lenta, pois demora mais tempo para as substâncias químicas circularem pela corrente sanguínea. O corpo quer que você retorne ao estado. O corpo quer que você retorne ao eu químico memorizado, por isso, influencia-o para pensar de forma familiar, rotineira. Assim, o corpo ativa as redes correspondentes de neurônios que disparam e dispararam e estiveram conectadas por anos, que são iguais à mente daquele sentimento. Essas respostas celulares de pista rápida e pista lenta ocorrem simultaneamente. E em seguida você começa a ouvir a seguinte tagarelice de pensamentos em sua cabeça: você está cansado demais hoje, você pode começar amanhã, amanhã é melhor, sério, você pode fazer isso mais tarde. E a minha favorita: isso não parece estar certo. Se isso não funciona, ocorre um segundo ataque sorrateiro. O corpo-mente quer ficar no controle outra vez, por isso começa a implicar um pouco com você. É compreensível que você se sinta um pouco mal neste momento. A culpa é do seu pai. Você não se sente mal por causa do que fez no passado? De fato, vamos dar uma olhada no seu passado para você poder lembrar por que é desse jeito. Olhe para você. Você é um desastre, um perdedor. Você é patético e fraco. Sua vida é um fracasso. Você nunca vai mudar. Você é muito parecido com a sua mãe. Por que você simplesmente não desiste? Enquanto você continua nessa terribilização, o corpo tenta seduzir a mente para voltar ao estado inconscientemente memorizado. Em nível racional, isso é absurdo, mas obviamente em algum nível é bom sentir-se mal. No momento em que ouvimos essas subvocalizações, acreditamos nesses pensamentos e respondemos sentindo os mesmos sentimentos familiares. Instala-se uma amnésia mental e esquecemos nosso objetivo original. O engraçado é que realmente começamos a acreditar no que o corpo está falando ao cérebro para nos dizer. Imergimos novamente naquele programa automático e retornamos a ser nosso antigo eu. A maioria de nós consegue identificar esse cenário, não é diferente de nenhum hábito que tentamos romper. Quer sejamos viciados em cigarro, chocolate, álcool, jogo, fazer compras ou roer as unhas, no instante que cessamos a ação habitual, irrompe o caos entre o corpo e a mente. Os pensamentos que adotamos estão intimamente identificados com os sentimentos de como seria experimentar a indulgência. Quando cedemos aos desejos,
continuamos a produzir os mesmos resultados em nossa vida, pois mente e corpo estão em oposição. Nossos pensamentos e sentimentos trabalham um contra o outro, e se o corpo tornou-se a mente, sempre seremos presas de como nos sentimos. Enquanto usarmos sentimentos familiares como barômetro, como o retorno de nossos esforços para mudar, sempre nos dissuadiremos de novas possibilidades. Jamais seremos capazes de pensar maior do que nosso ambiente interno. Jamais seremos capazes de visualizar um mundo de possíveis resultados diferentes dos resultados negativos de nosso passado. Nossos pensamentos e sentimentos têm todo esse poder sobre nós. A ajuda depende apenas de um pensamento. O próximo passo para quebrar o hábito de sermos nós mesmos é entender como é importante fazer com que mente e corpo trabalhem juntos e romper a continuidade química de nosso estado de ser culpado, envergonhado, furioso e deprimido. Resistir à exigência do corpo de restaurar a velha organização insalubre não é fácil, mas a ajuda depende apenas de um pensamento. Nas páginas a seguir, você aprenderá que para ocorrer uma mudança verdadeira é essencial desmemorizar uma emoção que se tornou parte de nossa personalidade e então recondicionar o corpo para uma nova mente. É fácil sentir-se desesperançado quando nos damos conta de que a química de nossas emoções habituou o nosso corpo a um estado de ser que muito frequentemente é um produto de ira, ciúme, ressentimento, tristeza e assim por diante. Afinal, eu disse que esses programas, essas propensões, estão programados em nosso subconsciente. A boa notícia é que podemos ficar conscientemente atentos a essas tendências. Tratarei mais desse conceito nas páginas a seguir. Por ora, espero que você possa aceitar que para mudar sua personalidade, você precisa mudar seu estado de ser, que está intimamente conectado a sentimentos que você memorizou. Assim como as emoções negativas, as emoções positivas também podem ficar embutidas no sistema operacional de seu subconsciente. Pensamentos conscientes positivos não conseguem por si só superar sentimentos subconscientes negativos. Em um momento ou outro, todos nós conscientemente já declaramos: quero ser feliz. Mas até o corpo ser instruído em contrário, continuará expressando programas de culpa, tristeza ou ansiedade. A mente intelectual consciente pode raciocinar que quer alegria, mas o corpo foi programado para sentir outra coisa durante anos. Fazemos um estardalhaço proclamando a mudança como um de nossos principais interesses, mas no íntimo parece que não conseguimos produzir um sentimento de verdadeira felicidade. Isso se dá porque mente e corpo não estão trabalhando juntos. A mente consciente quer uma coisa, mas o corpo quer outra. Se você dedicou-se a sentimentos negativos anos a fio, esses sentimentos criaram um estado de ser automático. Poderíamos dizer que você é subconscientemente infeliz, certo? Seu corpo foi condicionado a ser negativo. Ele sabe como ser infeliz melhor do que sua mente consciente sabe ser feliz. Você nem precisa pensar em como ser negativo. Você simplesmente sabe que é assim que você é. Como sua mente consciente pode controlar essa atitude no corpo-mente subconsciente? Alguns sustentam que a resposta é pensamento positivo. Quero deixar claro que, por si só, o pensamento positivo jamais funciona. Muitos supostos pensadores positivos sentiram-se negativos na maior parte da vida e agora estão tentando pensar positivamente. Estão em um estado polarizado, no qual tentam pensar de uma maneira a fim de sobrepujar o que sentem dentro de si. Conscientemente, eles pensam de um jeito, mas são o oposto. Quando mente e corpo estão em oposição, jamais ocorre a mudança.
Sentimentos memorizados limitam-nos a recriar o passado. Por definição, as emoções são produtos finais de experiências passadas de vida. Quando você está no meio de uma experiência, o cérebro recebe informação vital. Então, pessoal, para encerrarmos aqui a parte 11 da leitura, nós podemos dizer que pensamento mais sentimento no corpo é igual a mudança. Em breve nós retornaremos, dando continuidade à finalização da leitura do título Superando Seu Corpo, na parte 12. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!